Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é um pouco diferente. E é diferente por quê? Porque eu resolvi contar minha história aqui. Tem muita gente nova chegando, graças a Deus aí tem uns vídeos alcançando mais pessoas, porque o objetivo principal desse canal é impactar a vida de empreendedores jovens que estão começando e que estão com o objetivo de chegar e conquistar grandes coisas. E por que eu comecei tudo isso nessa parte de conteúdo, né? Obviamente tem um lado da aquisição de cliente, que foi algo que surtiu muito efeito no meu Instagram, mas principalmente no YouTube, é para gerar um impacto que eu recebi quando eu tava começando a minha trajetória. Então posso fazer aqui comparações que quando, ainda tava pegando o ônibus em BH para ir pro estágio, eu ouvia seguidamente ali, sei lá, uns 10, 12 podcasts do Érico Rocha, ouvi muito também Primocast, muitos podcasts de pessoas que estão no digital brasileiro e também no digital gringo, ouvi muita coisa também, tem muitos canais que eu acompanho e gosto. E assim, realmente foi um diferencial muito grande na minha trajetória. E eu tô fazendo esse tipo de iniciativa aqui justamente para tentar gerar o mesmo impacto ou um impacto qualquer que possa ajudar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que estão começando essa trajetória. Então, o objetivo desse vídeo é mais ou menos me apresentar aqui, a pessoa por trás do projeto, João Mafra, muito prazer em conhecê-los e obrigado por acompanhar aqui o canal. Então, explicando como que foi minha trajetória até aqui, que hoje tenho 26 anos, vivo no Porto, em Portugal, empreendo na região também norte de Portugal, em Portugal como um todo e também em outros países. Ok? E já conto um pouco melhor essa parte do hoje para vocês. Mas voltando lá em 1997, que foi quando eu nasci. Nasci em Brasília, Distrito Federal, e vivi lá até meus 5 anos. Por quê? Porque quando eu tinha 5 anos, meu pai perdeu o emprego. Houve ali uma situação onde ele descobriu ali um esquema na empresa onde ele não concordou, foi denunciar o esquema, mas acabou por denunciar para o chefe dele, que afinal era o cabeça desse esquema que estava rolando na empresa. Então ele foi demitido com uma mão na frente e outra atrás. E o meu pai, ele sempre teve a ideia, ele sempre teve a vontade de ser fazendeiro, porque ele foi criado na roça, sempre gostou muito de vaca, de boi, dessas coisas. E o sonho dele era um dia ter uma fazenda, ter aí, mesmo não uma roça, mas uma fazenda mesmo, lucrativa, grande, e viver daquilo. E ele já vinha, como ele tinha um cargo muito interessante em Brasília, ele já vinha investindo nesse projeto. Só que ele estava no meio do projeto quando isso aconteceu. E aí ele passou por uma situação ali que foi uma dualidade, Ele teve que decidir entre finalizar o restante da obra ali da casa da fazenda. Ele tinha um projeto muito maior, mas ele tinha ali também como finalizar o mínimo para se viver, ou ele podia simplesmente desistir do projeto, vender, viver na casa dos meus avós sem nenhuma dívida, porque ele tinha entrado em algumas dívidas para poder também suprir o projeto. E a decisão dele e da minha mãe foi acabar a fazenda, acabar o mínimo possível ali para que se pudesse viver. E eu saí ali de playboyzinho, que eu tinha tudo e mais alguma coisa com 5 anos de idade, porque realmente tinha ali, a família estava muito bem financeiramente, para voltar pro interior de Minas Gerais e viver na roça ali com os bichos e aprender a tirar leite, ajudar minha mãe e meu pai a fazer queijo. E foi isso que aconteceu. E isso me mudou completamente. Eu era uma criança introspectiva, eu era uma criança chata, eu não ia com ninguém. Eu era literalmente aquela criança, que as pessoas não querem por perto de tão chata que é. E quando eu mudei pra roça, quando eu fui pro interior de Minas, isso mudou completamente, porque eu comecei a ter contato com cavalo, principalmente, que foi um grande hobby meu aí na infância, e isso mudou, me fez realmente deixar de ser introspectivo. Não consigo explicar a correlação, mas foi mesmo o que aconteceu. Eu passei a ser, e parece até uma coisa, parece até que seria o contrário, Eu saí da cidade grande para ir pra roça e fiquei mais esperto do que quando vivia na cidade grande. Mas enfim, esse foi o processo ali do início, da minha vida ali, 5, 6 anos, e foi quando eu mudei pra roça. E nesse período, foi um período de muitas dificuldades, muitos desafios, porque eles tiveram ali muitos desafios financeiros para enfrentar, para sustentar a fazenda, porque não sei se vocês têm esse nível de consciência, quem aí é próximo de uma realidade, por exemplo, de roça, de fazenda, é muito difícil ser lucrativa, é muito difícil realmente ser algo que dê ali uma liberdade financeira. Pelo contrário, dá uma prisão, porque, por exemplo, até para tratar de vaca, tratar de animal, é de segunda a segunda. Então meus pais tinham ali uma dinâmica muito difícil assim, E desde pequeno a gente foi colocado ali à prova para ajudar, para fazer acontecer. E meus pais sempre diziam desde muito cedo que se eu quisesse ter uma realidade diferente, eu ia ter que correr atrás. Então eu tinha isso na minha cabeça desde muito pequeno. E eu confesso que eu não lembro de ter tido
Não por culpa deles, tá? Isso é apenas um desabafo aqui com vocês, mas eu não lembro de ter tido uma infância e adolescência tranquila a nível de aproveitar essa fase, porque eu tava sempre com a cabeça no futuro, pensando no momento em que eu ia ter a possibilidade de tomar conta da minha própria vida e mudar de vida. Não que a minha vida fosse ruim, fui um privilegiado, na verdade, porque quem cresceu em roça sabe o quanto que é bom, né? Então, porra, a gente fazia de tudo ali, pescava, andava a cavalo, ia pro lado pro outro. E uma das coisas que fez também eu, de certa forma, me destacar das outras crianças ali da cidadezinha da roça, foi eu ter tido a possibilidade, porque meu pai sempre priorizou muito isso, meus pais sempre priorizaram muito isso, que a gente tivesse bons estudos. Então eu fui pra cidade maior, ali próxima. Então, por exemplo, a roça ficava em Ritápolis, uma cidade de 5 mil habitantes. Então dá pra imaginar que não tinha nada em Ritápolis, né? E São João del Rei era a cidade mais próxima, com 200 mil habitantes. E eu estudei na das melhores escolas de São João del Rei. Eu tive a possibilidade de fazer inglês. E na época não levei tão a sério o inglês. Depois fui aprender inglês só depois de velho. Mas pra dizer justamente que eu tive a possibilidade de frequentar lugares onde as pessoas daquela região, que tinham uma situação financeira melhor, frequentavam. Então, desde cedo eu tive a possibilidade de ver outras realidades. E isso me atraía muito no sentido de me fazer correr atrás. E outras realidades que me atraíam muito também era do resto da minha família. Porque, querendo ou não, os meus pais eram os únicos ali dentro dos irmãos deles, irmãs e irmãos, né? Porque meu pai tem um irmão e minha mãe tem 3 irmãs. Eram os únicos, assim, entre os tios, que eu posso dizer, que não eram bem sucedidos financeiramente. Tenho o privilégio, né, de, na minha família, os meus tios e tias terem se dado muito bem. Também saíram do nada, assim, mas têm bons empregos, têm cargos executivos, estudaram, fizeram universidade, têm bons empregos e vivem super bem. Então, eu tinha a referência, né? Eu tinha ali a referência dos meus primos que viviam bem e eu queria isso pra mim. Então, desde muito cedo eu tinha um drive de que eu queria conquistar e que eu queria dinheiro. E dinheiro era uma coisa que batia muito forte, porque eu relacionava todo o problema do mundo com a falta de dinheiro, porque era o que eu via dentro de casa. Mas isso pra contar um pouco dessa trajetória na infância e quando começou a surgir o drive de querer ganhar dinheiro. E aí, quando chega ali na fase do ensino médio, do início, eu tava com 14 para 15 anos, eu começo a ler um livro que eu já falei aqui no canal, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e começo a mudar o drive pra... Tem 2 formas de fazer dinheiro, que é o empreendedorismo e o investimento. O investimento também é uma mentalidade de longo prazo, o empreendedorismo também, mas quando a gente começa, a gente acha que dá pra enriquecer do dia pra noite, e foi um caminho que eu busquei, o empreendedorismo numa segunda fase, mas antes disso eu tive outras oportunidades. Quando eu tinha 17 anos, mudei pra Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, então capital do meu estado, e eu fui pra lá com uma bolsa de estudo no IBMEC. O IBMEC é uma das melhores universidades de economia e administração do Brasil, e eu fui pro IBMEC, né? No caso, eu fui fazer engenharia de produção, que era um curso começando no IBMEC, mas que já começou muito bem conceituado, ok? E foi pra lá que eu fui, e aí a realidade literalmente explodiu. O nível de riqueza, o nível de bem-estar que as pessoas de lá tinham, né, dentro das suas famílias era surreal, era literalmente as famílias mais ricas de Minas Gerais que estudavam no IBMEC, então coisa de alunos terem avião particular, helicóptero e o caramba, então tava muito longe. Se eu já olhava pra São João del Rei e pros meus primos como referências de uma qualidade de vida que eu queria ter e de uma quantidade de dinheiro que eu queria ter, o IBMEC simplesmente explodiu a minha cabeça na lógica do que era sucesso, porque sucesso pra mim, nessa época se definia como sucesso financeiro. E aí eu fiquei ainda mais obcecado e ambicioso, então comecei realmente a correr mais e mais atrás. Nessa época, antes de ir pro IBMEC, teve uma fase engraçada, porque como eu ganhei bolsa, ia começar no segundo semestre, eu tive um período ali onde eu fiquei ocioso e eu não consigo ficar parado, e eu fui trabalhar no centro de BH, trabalhei numa loja de calcinha e sutiã, então na venda de calcinha e sutiã, uma loja de vestuário íntimo feminino. Foi uma experiência incrível sobre gestão de estoque, lidar com o cliente, lidar com um patrão chato demais, porque eu tinha 2 patroas, uma gerente de uma loja. Era uma rede que tinha 15 lojas no centro de BH, então eu ficava em 2 lojas, e aí trabalhava numa espécie de office boy, entregava uma encomenda em cada loja. Uma gerente me amava e me tratava super bem, a outra cismou comigo, implicava comigo. Era começar a chover, ela me mandava fazer uma entrega na loja mais longe possível, e eu passei muita raiva naquele emprego, mas foi muito bom pra mim, ok? Porque eu tive noção do que eu não queria. E sem menosprezar quem ainda tá numa situação de trabalho, do trabalho base da sociedade, mas é mesmo muito difícil, então até tenho uma admiração muito grande por essas pessoas e, cara, sem dúvida, merecem ser tratadas sempre com respeito. Uma coisa que me irrita muito é quando alguém destrata um garçom, destrata uma atendente na loja. Isso é mesmo, assim, vergonha alheia e vontade de mandar pra tomar que o editor põe um pi,
uma pessoa que faz um negócio desse porque não sabe realmente o trabalho que dá, o trabalho que aquela pessoa tá fazendo. Então isso pra dizer, só pra fazer um disclaimer aqui esse momento antes do IBMEC, eu já tinha muita facilidade em me relacionar, em vender, em fazer tarefas, porque eu ajudava meus pais ali na roça, ajudei minha mãe a entregar queijo nas padarias que ela vendia queijo, isso com 14, 15 anos. Também já tinha feito curso técnico do Senai em mecânica, então trabalhei com maquinário, com não sei o que. Então comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, então já tinha bastante noção do que a vida custava. Mas eu queria mais, foi por isso que eu fui pra BH e por isso começou essa trajetória no IBMEC. No IBMEC eu consegui ali um estágio numa multinacional, que é a ArcelorMittal, e que o prédio era próximo, e eu entrei com muita ambição na ArcelorMittal, entrei dando tudo mesmo, assim, tipo, me dedicando ao máximo. Ali no primeiros 6 meses eu tive elogios muito grandes por parte da minha gerência, até me elegendo ali como o estagiário da secção, sendo que tinha ali outros 4, 5, 6 estagiários, em idades muito superiores à minha, porque eu tinha ali 19 anos. Então eu fiquei bastante satisfeito e fiquei bastante... E o meu gerente me falou uma frase que mudou totalmente o drive, assim, que bateu na minha cabeça, que ele disse que eu era muito bom e que eu tinha o perfil gerencial, o perfil de um diretor, e que quem sabe um dia eu não ia ser diretor daquela empresa. E a maior parte dos diretores estava ali há 20, 30 anos, eu pensei assim, será que é esse o meu caminho? Que é o caminho que os meus tios fizeram, cresceram numa corporação, têm um cargo bom corporativo, ganham bem e vivem bem. Mas eu queria muito mais que aquilo, sabe, gente? E aí eu comecei a pensar como sair do Brasil, que era uma coisa que já me provocava, ter uma experiência fora do Brasil. Então é engraçado, quando a gente tá aqui em Portugal, na Alemanha também, que eu já vivi na Espanha, as pessoas às vezes tendem a raciocinar, porra, você veio do Brasil e tal, mas você veio em busca de segurança, porque realmente quem vê de fora e noticiário só passa a parte ruim, acha que o Brasil é uma selva, né? E que quem saiu do Brasil é por causa que tá buscando segurança. E o engraçado é que eu nunca fui assaltado, nunca me aconteceu nada no Brasil e fui ser assaltado no Porto, em Portugal. Então, tem sempre essas dualidades na vida, mas graças a Deus nunca aconteceu nada de surpreendente no Brasil. Eu sei que tem regiões mais perigosas, eu sei, tudo isso a gente sabe o que acontece, mas também tem muita qualidade de vida. O problema é que para ter boa qualidade de vida no Brasil, você precisa ter um padrão financeiro gigantesco, que é diferente da Europa. Na Europa, assim, com um salário ali razoável, você já tem uma qualidade de vida que um rico tem no Brasil. Então, é isso que faz com que, na minha visão, o continente europeu, os países do continente europeu sejam dos melhores para se viver, porque Estados Unidos também se ganha muito dinheiro, porém, né, tipo, você precisa de um hospital público, você não tem uma mentalidade muito só de consumo, enfim, assunto para outro vídeo, bate-papo para outro vídeo. Esse vídeo aqui é sobre a minha história. Então, começo a pesquisar sobre como sair do Brasil, e eu acho que Portugal faz Google Ads no Brasil, porque é o primeiro país que aparece quando você pesquisa como sair do Brasil, é sobre, né, as parcerias que o Brasil tem com Portugal. Aí na época apareceu Portugal aceita a nota do Enem. Então eu tinha ali 2 anos que estava na universidade, né? Entrei com 17 para 18, estava com 19 para 20. Coloquei minha nota do Enem para Portugal, para uma cidade aqui em Portugal chamada Covilhã, que é uma cidade interior. Olha eu voltando pro interior de novo. Custei a sair do interior no Brasil para voltar pro interior em Portugal. E aí passei na Universidade da Beira Interior, que é a Universidade da Covilhã. É uma universidade boa, até conceituada. Na época eu estava no meu curso em 8º em Portugal, se eu não me engano. E fui para lá fazer gestão de empresa, que era o que me apaixonava mesmo. E descobri que, faculdade é um saco mesmo, independente se é engenharia, se é gestão, é um sistema atrasado, arcaico, e digam o que quiserem, essa é a minha opinião, essa é a minha experiência. Tem outros tipos de cursos que eu acho até também que são relevantes e que podem realmente impactar e ajudar, por exemplo, no contexto do empreendedor, tipo um MBA, cursos específicos em determinadas áreas, finanças e tudo mais, então, que eu ainda tenho, né, vontade aí de um dia realizar. Mas foi isso, então, eu me apliquei para Portugal, e como eu não tinha muitas condições financeiras, na época já tinha juntado algum dinheirinho, mas não muitas condições financeiras, cheguei pro meu pai, que é mais doido que eu, e falei, olha, eu quero sair do Brasil e eu quero ter uma experiência fora, isso vai agregar muito pro meu currículo e quando eu voltar eu vou conseguir crescer ainda mais em outras empresas e tudo mais, e vendi a ideia pro meu pai, então mais doido que eu, né, tão doido quanto eu ou mais, eu acredito que mais, pegou num pedaço de terreno, um pedaço de lote que dava pra cidade que a gente tinha lá no nosso terreno da fazenda, vendeu e falou, cara, é a única coisa que eu consigo fazer a nível de te ajudar nesse projeto. Minha mãe quase enlouquecendo, porque pensava que não ia dar certo, por mais que ela sempre me apoiou em tudo, pensava que não ia dar certo. Meu pai vendeu o terreno e me deu dinheiro, na época cerca de 30 mil reais, que dava 5.500 euros e eu tinha 6 meses, então 6, 7 meses de vida em Covilhã. Depois eu ia ter que me virar. E eu, cara, desde essa época eu já estudava tudo e mais alguma coisa. Desde livro de autoajuda, livro de finanças, muito sobre marketing digital. Eu queria começar a atuar nessa área. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu fiz alguns trabalhos, né? Então, como a gente chama isso de bico no Brasil, né? Mas aqui bico é outra coisa. Pesquisem, porque eu não vou falar no YouTube, senão ele vai desmonetizar meu vídeo, que ainda não é monetizado, mas pesquisem o que é bico em Portugal, que vocês vão entender o porquê, que não faz sentido também eu falar
que eu vim fazer bico em Portugal. Mas enfim, e aí eu consegui alguns trabalhos assim durante o início, mas eu tava em busca de conseguir um trabalho com digital e tive a sorte, né, de ter um primo, Conrado, eternamente agradecido ao Conrado, que já trabalhava no digital, no marketing digital, conhecia muita gente da área e me indicou para conhecer um amigo dele que estava na Hungria. Aí eu cheguei no meio do ano, fiz voluntariado na Hungria e conheci lá o Jonathan, que é o CEO da Divi Brands, que foi a empresa que eu comecei a trabalhar como estagiário. Cavei a oportunidade de começar a trabalhar como estagiário. É uma empresa suíça, com mais de 30 nacionalidades dentro da empresa, investe milhões em performance marketing, em anúncios no digital, e lá foi a minha primeira escola. Aprendi muito na empresa, cresci muito nessa empresa e voltei para Portugal, tá? Nessa época eu estava vivendo, fiz parte da minha faculdade na Alemanha, voltei para Portugal, finalizei minha faculdade, comecei a empreender no digital, comecei com dropshipping, foi uma área que, como eu atuava em e-commerce, foi uma área que foi convidativa para mim. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou pedir para o editor botar na tela, o porquê que eu não acredito no modelo, depois de ter faturado 1 milhão de euros nesse modelo, mas foi minha segunda grande escola, meu primeiro grande empreendimento, ok? E nesse momento em que a empresa estava no auge, eu vendi metade dela para um amigo meu que veio empreender comigo e a gente pegou no dinheiro do investimento e só fez merda. Tá? Só fez merda. Então foi muito aprendizado também nessa época. Um empreendedor com dinheiro e sem experiência e sem maturidade só faz merda. E a gente descobriu muito o que não fazer. E pegando todo o meu know-how, eu pensei onde está minha vantagem competitiva e eu enxergava em duas áreas, que era performance e pessoas. Eu falei, como eu vou abrir uma empresa, né? Que são pessoas, empresa são pessoas. Usando performance marketing, surgiu a ideia de uma agência de performance, uma agência de tráfego aqui em Portugal. E aí nasceu a Aidence. Então a Aidence já está com quase 3 anos. Né, a gente tá indo agora pro 3º ano e crescemos muito. Viramos aí uma agência de múltiplos 6 dígitos, caminhando pro 7º dígito, se Deus quiser. E foi assim que nasceu tudo aqui, esse momento que eu tenho hoje, tá? Então hoje eu consigo ter uma liberdade financeira, que era o que eu queria. Eu sei que tem muito empreendedor que fala, eu consigo ter uma liberdade financeira que eu nunca esperava. Para mim, pelo contrário, eu pretendo conquistar muito mais. Mas eu descobri muito, principalmente com a cultura portuguesa e cultura europeia em geral, que tem coisas muito valiosas na vida além de dinheiro. Eu acho que o Brasil, ele é muito americanizado nesse sentido. A gente é obcecado por uma ascensão econômica. E isso tem muito a ver sobre como funciona o Brasil, né? Se a gente fizer uma comparação com a pirâmide de Maslow, a maior parte dos brasileiros não tem nem o básico garantido da pirâmide, né? Então, quando você sobe na pirâmide, é uma validação muito grande. Então, você quer subir cada vez mais. Enquanto o europeu, enquanto o português em geral, ele valoriza muitas coisas. Valoriza esse dinheiro na Europa também, não é isso que eu tô dizendo. Mas ele valoriza muitas coisas como, tempo de qualidade em família, um bom jantar com os amigos, uma boa viagem de férias, um bom tempo off, que não é uma coisa muito... assim, que é vista como sucesso pelo americano e pelo brasileiro, né? Tipo, a gente acha bonito não tirar férias, a gente acha bonito, só falar de números, só falar de faturamento. E eu vejo isso muito diferente e também aprendi muito com a cultura alemã nesse sentido, comecei a valorizar outras coisas. Então eu sinto, falando bem sinceramente, eu já falei isso dentro de casa, mas nunca falei para ninguém assim num vídeo, mas eu sinto que se eu estivesse no Brasil com o mesmo drive, eu era muito mais rico, muito mais, eu tinha muito mais dinheiro, muito mais, porque o Brasil é um dos melhores países para ganhar dinheiro. Só que eu não tinha talvez metade da qualidade de vida, do bem-estar e dos valores que eu tenho hoje. Então eu sou muito grato por ter vindo para Portugal, eu sou muito grato por ter empreendido fora do Brasil. E se você também se interessa por esses assuntos de como escalar um negócio, de como empreender fora do seu mercado, de como ter uma experiência dessa, acompanhe esse canal. Acompanhe esse canal porque no próximo ano, 2024, talvez esse vídeo já esteja saindo bem no finalzinho do ano, ou início de 2024, eu vou estar fazendo muita coisa nesse sentido. Tá? É muito conteúdo para pessoas que têm esse drive e valoriza esse tipo de coisa e realmente, em dado momento, entregar o que eu quero entregar a nível de framework mesmo, de mapa para você realizar algo parecido se for da sua vontade. Então, muito obrigado por ter acompanhado a minha história até aqui. Para finalizar, eu digo que hoje eu sou muito realizado com a empresa que eu tenho. A Aidence cresce a cada ano, a gente impacta clientes aqui, eu consigo me posicionar cada vez mais no mercado português. A gente tem projetos na Espanha e está caminhando agora para entrar forte na Alemanha e país de língua inglesa, começando pelo UK, começando pelo Reino Unido. Então, eu estou muito feliz com a trajetória que a gente está construindo. Tem muitos desafios. O momento que eu estou gravando aqui, eu vou fazer um evento essa semana, tá? Esse vídeo vai sair depois, mas eu tô na semana em que eu vou fazer o evento do Digital Connect, trazendo pessoas gigantes do mercado brasileiro. Então, por exemplo, o Serginho e a Débora, que são lançadores lá no Samuel Pereira do Segredos da Audiência, são gigantes, já tem milhões e milhões faturados pela Hotmart. A Bettina Rudolph, que é uma das maiores caras do
do digital brasileiro feminina, né? Também vai estar no nosso evento. E muita gente grande aqui de Portugal também. O Paulo Faustino, que é uma referência em Portugal, vai estar no evento. O Roberto Cortez, que é basicamente o Pedro Sobral português, é o cara dos anúncios. O Luiz Diogo, que é um gênio dentro da jaula, aquele menino. Então, literalmente, a gente tem aí, né, muita gente foda no evento, vai ser muito legal. E o evento é só uma prova pra mim que eu tô no caminho certo e que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido e cada vez com reforço. Acho que é esse o caminho pra gerar impacto pra vocês e pro meu mercado. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve no canal e ativa esse sininho que ele vai avisar os próximos vídeos e senta o dedo no like. E tamo junto e como eu sempre digo, é só o começo.